Ostende nobis Domine misericordiam Tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Exaudi nosque sumus Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mittere dieneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
Gloria in excelsis Deo. Alô? Dominus vobiscum. Oremos. Deus qui odierna diem apostolorum tuorum Petri et Pauli martirio consecrasti, da ecclesiae tue, eorum in omnibus sequi preceptum, per quos religionis sum sit exordium, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, da nobis quesumus Domine, ut et mundi cursus pacifice, nobis tuo ordine dirigatur, et ecclesia tua tranquilla devotione letetur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Leitura dos Atos dos Apóstolos, solenidade de São Pedro e São Paulo. Naqueles dias, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão, sob a guarda de 4 turnos de 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam à porta da prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu. E o anjo lhe disse: envolve-te no manto e vem comigo. Pedro acompanhou-o, sem saber que a intervenção do anjo era realidade, pois pensava que fosse uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateo. In illo tempore venit Iesus in partes Caesarei Philippi, et interrogaba discipulos suos dicens, quem dicunt homines esse filium hominis? Atili dixerut, ali Ioannem Baptistam, ali autem Eliam, ali vero Ieremiam, autunum ex prophetis. Dicit illis Iesus, vos autem, quem esse dicitis. Respondens Simon Petrus dixit, Tu ex Christus filius Dei vivi. Respondens autem Iesus dixit ei, Beatus es Simon Bariona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus qui in celis es. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et superam Petram edificabo ecclesia mea, et porte inferi non prevalebunt adversus ea. Et tibi dabo claves regni celorum, et quodcunque ligaveri super terra, erit ligatum et in celis, et quodcunque solveri super terra, erit solutum et in celis. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos então a solenidade de São Pedro e São Paulo, cuja festa é no dia 29, né, mas é sempre transferida para o domingo por ser um dia santo e por não ser feriado, então sempre se transfere para o domingo. Essa festa que tem um grande significado para nós, pelo fato de nós, nesse dia, louvarmos a Deus pela vida e pelo testemunho de fé das duas grandes colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, mas também é uma festa que tem um grande significado para nós e uma grande identidade para nós, porque a gente tem que reconhecer que São Paulo fica um pouquinho em segundo plano nessa festa, se destaca mais São Pedro, e exatamente por ser o dia de São Pedro, a festa de São Pedro, para nós é também o dia do Papa. Portanto, hoje é um dia de nós renovarmos a nossa fé no ministério petrino e é o dia de renovarmos também a nossa gratidão, o nosso amor pelo nosso querido Papa Francisco. Dia de oração especial pelo nosso Papa. Nós vivemos, meus irmãos, tempos muito estranhos, tempos em que muitos olham para o Papa com desconfiança, tempos estranhos em que muitos, confiando nas suas próprias luzes, se julgam no direito de julgar os documentos do magistério daquele que é o fundamento visível da unidade da igreja, que é o critério da verdade para todos nós. Tempos estranhos, tempos em que em determinados lugares, se o padre pregar e falar de amor ao Papa, o padre é olhado de uma forma estranha. Tempos estranhos, tempo de oração, tempo de pedirmos a Deus o discernimento, para que nós não nos afastemos daquele que é o critério da verdade para nós. Uns catecismos muito antigos traziam uma pergunta, claro que não está tudo nessa pergunta, mas é algo que talvez assim exteriormente é uma grande característica da nossa fé. Quais são as 3 devoções do católico? E é impressionante como que esses catecismos colocavam em pé de igualdade, fazendo as devidas distinções. Quais são as 3 devoções do católico? A Eucaristia, Nossa Senhora e o Papa. Mas as 3 devoções juntas. Não posso amar a Eucaristia sem amar Nossa Senhora. Não posso amar Nossa Senhora sem amar a Eucaristia. E não posso amar a Eucaristia e Nossa Senhora sem amar o Papa. Não adianta fazer nenhum tipo de distinção. É uma característica da nossa fé. É um patrimônio da nossa fé. E hoje é dia de nós professarmos essa fé, esse amor e consagrarmos a nossa oração ao nosso querido e amado Papa Francisco. Quando nós pensamos, meus irmãos, nas obrigações que cada um tem, nas responsabilidades que cada um de nós tem, um pai de família, um padre, um pároco, e nós vemos que muitas vezes nós não conseguimos dar conta de tudo. Então nós pensamos o peso imenso que está sobre os ombros do Santo Padre, o Papa. Por isso, mais do que fazer essa coisa, nós precisamos, com a nossa oração, ajudá-lo a levar a cruz. Aceitar ser Papa é aceitar levar a cruz. Quando São Pio X foi escolhido para Papa, conta-se que ele, ao ser perguntado se ele aceitava a escolha, ele disse, accepto in crucem, aceito como uma cruz. E também quando São Paulo VI foi escolhido, ele respondeu mais ou menos com as mesmas palavras, ele disse, aceito porque vejo que Cristo me chama para sofrer. A cruz que os bispos trazem sobre o peito e que o Papa mais ainda traz, não é um enfeite, não é uma decoração, mas é uma recordação de que eles, mais do que os outros, ajudam Cristo a carregar a sua cruz. Então, assim como hoje a primeira leitura diz que enquanto Pedro estava preso no cárcere, toda a igreja fazia oração continuamente por ele, que seja essa também a nossa disposição, a nossa intenção,
rezar pelo Papa, amar o Papa, confiar no Papa, devotar-lhe o nosso amor, a nossa devoção. Mas também, hoje é dia de nós olharmos para o testemunho de fé. Pedro e São Paulo. Dois homens que foram escolhidos por Deus para serem seus instrumentos na pregação do Evangelho. E Deus preparou esses instrumentos. Eu queria refletir com vocês sobre isso. Como Deus prepara os seus instrumentos. Quando Saulo esteve preparado, e quando Pedro também estava pronto para ser instrumento de Deus. São duas histórias muito diferentes. São duas pessoas muito diferentes. Paulo e Pedro. Primeiramente, Paulo era um homem culto, um homem estudado, conhecedor da lei. Na sua religião, no judaísmo, ele era irrepreensível. Era um fariseu observante da lei. Era um homem que se alegrava pela sua fidelidade. Era um homem que tinha no coração grande zelo por Deus, na sua visão. E quando aparece um tal de Jesus, que parece que vai contra a lei, ele se inflama de ódio contra esse homem e deseja até matar aqueles que seguem a doutrina de Jesus. E nós podemos perguntar, meus irmãos, de onde que vem esse ódio contra Jesus? De onde que vem aquela rejeição dos fariseus a Jesus? Era pela visão que os fariseus tinham das promessas de Deus. Os fariseus, como muitos naquele tempo, tinham uma visão muito materialista das promessas de Deus. Deus tinha prometido através de Moisés que se o povo fosse fiel, Deus lhe daria muitas bênçãos, as bênçãos da terra, as bênçãos dos céus, a fertilidade dos campos. E eles entendiam. Vamos para o terceiro microfone, vamos ver se esse agora. E eles entendiam que a promessa de Deus somente aconteceria se todos fossem fiéis ao que Deus pediu. Então, se aparecia agora um mestre chamado Jesus, que de alguma forma não observava aquelas leis todas, o povo todo não seria fiel ao que Deus prometeu, e se todos não fossem fiéis, não veriam as promessas. Por isso Jesus tinha que morrer. Por isso os seguidores de Jesus tinham que morrer, para que todos obedecessem ao que Deus pediu e assim viessem as promessas de Deus. E esse era Saulo, inflamado de ódio contra Cristo, e era um homem conceituado, era um homem respeitado, ele tinha confiança no sumo sacerdote, e chegou ao ponto de lhe dar credenciais para ir de uma cidade a outra, perseguindo e prendendo aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Esse era Saulo. Exatamente nesse momento em que ele se considera tão preparado, tão fiel a Deus, Jesus entra na vida dele. E o que é que Jesus faz? Ele que se considerava luz, Saulo que se considerava luz para as pessoas, ele que se considerava uma referência na observância da lei de Deus, Deus o joga no chão. Cristo o derruba. E ele agora fica cego, não vê, não consegue mais saber onde está. E aquela voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele aí caído, não sabe o que está falando, e se rende à graça de Deus. A partir do momento que ele reconhece a sua fraqueza, que ele não pode caminhar por si, que ele não pode ver por si mesmo, ele agora está preparado para ser instrumento de Deus. É o que muitas vezes Deus faz em nossa vida. Deus nos joga ao chão, Deus nos cega de alguma forma, para que nós nos voltemos a Ele, para que nós perguntemos a Ele: Senhor, que queres que eu faça? Não mais a minha vontade, não mais os meus planos, não mais as minhas credenciais, mas aquilo que o Senhor deseja para mim. E para que Saulo permanecesse
esse instrumento agora dócil da graça de Deus, Deus faz mais ainda. Ele vai ser um grande apóstolo, fará grandes viagens, passará por muitas perseguições, perigos, assaltos, acidentes, açoites. Basta ver a lista que ele mesmo faz. Mas Deus vai deixar sempre neste homem uma marca, que ele mesmo expressa dizendo que era um espinho na sua carne. Algo que doía, um espinho pontiagudo, algo que doía, algo que o fazia sofrer, e mais ainda, algo que o humilhava. Ele vai dizer que era como um mensageiro de Satanás que lhe batia no rosto. Nós não sabemos o que era esse espinho, mas era algo que envergonhava Saulo, era algo que o colocava no chão, era algo que dizia para ele: você é fraco, você é pequeno, você não pode nada, você está ferido. Você pode pregar o evangelho, você pode anunciar a salvação, mas você corre perigo, você é fraco. E nesse estado de espírito é que ele foi um instrumento dócil de Deus. Deus disse para ele: basta-te a minha graça. E de fato bastou. Com o espinho na carne, esbofeteado por Satanás, esse homem percorreu milhares de quilômetros. Tinha como no seu coração tão inflamado o desejo de pregar o evangelho, que ele chegava a dizer: ai de mim, pobre de mim, se não evangelizar. Mas sempre fraco, sempre com esse espinho na sua carne, e por isso foi fiel a Deus, por se reconhecer fraco. O segundo que celebramos hoje, São Pedro. Uma história muito diferente. São Pedro não era um homem culto, tinha uma profissão simples, uma profissão que não exige muito estudo, não conhecia muito das escrituras, conhecia muito de mar, conhecia muito de pesca, era um homem já maduro, ele mesmo se apresenta como um ancião, um homem curtido pelo sol, pelo sofrimento, pelo mar. E um dia, o irmão desse homem, André, se encontra com Jesus. Vejam que interessante, não foi Pedro que foi até Jesus, nem primeiramente foi Jesus que foi até Pedro. O encontro aconteceu por causa de um apóstolo, o primeiro chamado, André. André se encontra com Jesus, e ele, quando olha para Jesus, ele pensa no irmão dele: meu irmão tem que conhecer esse mestre. Eu conhecendo meu irmão e conhecendo esse mestre, meu irmão tem que conhecer Jesus. E André vai a Pedro, que se chamava Simão, e fala: Simão, eu tenho que te apresentar para uma pessoa. Nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés falou na lei e que os profetas falaram, nós o encontramos. Ele tem carne e osso, é Jesus de Nazaré. E é André que leva Simão até Jesus. Olha a importância do apostolado. Veja a importância de um bom convite, de levar aos outros a alegria que nós temos de ter conhecido a Cristo, a alegria do evangelho, como nos diz o Papa, de não guardar para nós esse tesouro, de não nos fecharmos em nós. E quando Jesus olha para Simão, imediatamente Jesus também tem o seu coração cativado por aquele pescador. E logo faz uma leitura da vida dele e fala: você é Simão, mas você vai ser pedra. Os Pedros que estiverem aqui na igreja, me desculpe de falar assim, mas Pedro não era nome de gente, não. Pedro é nome de pedra. Pedro quer dizer rochedo. Podem olhar na Bíblia que antes de Pedro não existe ninguém com esse nome. Tem Zacarias, Isaías, muitos outros nomes, mas Pedro, não era nome de gente. Pode deixar que agora é, porque Jesus fez com que fosse. Ele deu a Simão o nome de rochedo. Você vai ser uma pedra, você vai ser um rochedo. Rochedo vai ser o seu nome. Foi um primeiro encontro, e Simão foi se aproximando de Jesus, até que um dia Jesus vê ali Simão pescando, fazendo aquilo que ele sabia fazer. E Jesus, que vem até a nossa vida, no nosso dia a dia, se aproxima de Pedro e pede a sua barca, não primeiramente para a pesca, mas para púlpito. Ele quer pregar, mas ele quer pregar da barca de Pedro. É daí que Cristo prega, é sempre daí que Cristo prega. Foi assim do início e vai ser assim até a consumação dos séculos. É da barca de Pedro que Cristo fala:
A voz de Pedro, na tua, o mundo escuta. Nós cantamos no Ó Roma Eterna. E Jesus pede então a Pedro a sua barca. E pede para ele, vai um pouquinho mais para dentro do mar. Eu quero pregar daqui. E certamente Pedro ali sentado, ouve também a pregação daquele que alugou de alguma forma a sua barquinha. E ao terminar a pregação, Jesus fala com Pedro, agora toca para o alto mar, vamos pescar. E aí, não vou contar também para não estender, acontece a pesca milagrosa. E aí é o primeiro choque de Simão. Ele percebe que Jesus não é simplesmente um amigo. Ele percebe que Jesus não é simplesmente um mestre. Ele percebe que aconteceu um milagre. E o milagre aconteceu onde? Na sua barca. E o milagre aconteceu onde? Na sua rede. E o milagre aconteceu onde? Nas suas mãos. Foi Ele que tirou os peixes do mar. E diante daquele milagre, diante da grandeza daquele homem, a atitude de Simão pede a Jesus que saia da sua barca. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Interessante que Pedro não vai embora, porque não foi ele que foi até Jesus, foi Jesus que foi até ele. Então ele fala, Senhor, se afaste de mim, eu não mereço estar perto do Senhor, porque eu sou pecador. Jesus tranquiliza Pedro, não temas, Pedro, não temas. Um dia você vai pescar homens, não tenha medo. E meus irmãos, essa proximidade com Cristo, a confiança que Jesus foi mostrando em São Pedro, de alguma forma Pedro não soube usar bem disso. E ele começou a pensar assim, Cristo confia em mim, Cristo me elogiou na frente dos outros 11, diante de todos ele falou que eu sou a rocha, eu sou uma rocha, a rocha é firme, a rocha é inabalável, então eu sou inabalável, então eu sou firme, eu sou rocha. E Pedro começou a pensar assim, tanto que quando Jesus fala, um de vocês vai me trair, os apóstolos perguntam para Jesus, Senhor, serei eu? São Pedro não pergunta serei eu, mas ele pergunta quem é, Senhor? Porque ele dava por certo que não era ele, porque ele era rocha, ele não cai, ele não erra, ele não decepciona, ele não nega o seu mestre. Quem será, Senhor? Ele é incapaz de pensar que ele também não iria trair, mas iria negar, que em definitiva é a mesma coisa. E isso chega a um tal ponto que Jesus fala para ele, Simão, eu rezei por você, para que a tua fé não desfaleça. E Simão não entende essas palavras e fala assim, Senhor, eu não vou te abandonar. Quase que dizendo para Jesus, Senhor, não precisa rezar por mim, reze pelos outros 11, eu estou seguro, eu sou rocha. E Jesus fala, Simão, antes que o galo consiga cantar 2 vezes, você vai conseguir me negar 3. E ele fala, Senhor, o Senhor está enganado comigo, eu jamais farei isso, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Rocha, rochedo, pedra firme, olha a confiança que esse homem passou a ter em si. Aquele que no começo pedia a Jesus para se afastar dele, porque se considerava pecador, agora se considera uma rocha, inabalável. E o que acontece? Nós já sabemos, ele o nega 1, 2, 3 vezes. E aquela negação e o olhar de Cristo a ele o faz cair em si. E aquele homem, acostumado a enfrentar as tempestades, acostumado a passar a noite pescando, acostumado a uma vida difícil, aquele homem que se considerava um rochedo, agora chora como uma criança. Saiu e começou a chorar. Aí ele estava preparado, aí ele estava pronto para ser instrumento de Deus. Saulo, caído à beira do caminho, estava pronto para pregar o Evangelho. Pedro, chorando como uma criança, porque negou o seu mestre, agora está pronto para ser o fundamento da igreja. E depois Jesus vai pedir a ele as 3 confissões de amor, já que ele negou 3 vezes, ele vai afirmar também o seu amor a Cristo. E meus irmãos, para concluirmos, vamos ir à morte de Pedro. Lá em Roma existe um lugar onde tem uma placa assim, aqui Pedro se despediu de Paulo. E Paulo foi decapitado, porque como era romano, não podia ser crucificado, e Pedro foi levado para o suplício. E a gente pode imaginar a despedida desses 2 homens,
Até breve, irmão Paulo. Até breve, Pedro. Pedro que disse: depois que padecerdes um pouco, ele vos confirmará. Vai ser daqui a pouco, Saulo. Até breve, Pedro. Combatemos o bom combate, terminamos a nossa carreira, guardamos a fé. Está perto aquilo que nos aguarda. E se despedem. Mas antes disso, num dia atribulado em Roma, diante da perseguição aos cristãos, aconteceu um outro fato, que está ali, num desses belíssimos vitrais da nossa igreja. São Pedro, diante da perseguição em Roma, se sentiu desalentado. Eu prego e as pessoas não se convertem, e o imperador me persegue, e os cristãos são mortos. Então Jesus disse que se o evangelho não fosse aceito num lugar, era para irmos para outra cidade. Eu acho que eu tenho que ir embora de Roma. E ele sai de Roma. E lá em Roma existe uma capelinha que se chama Quo Vadis, que quer dizer, para onde vais? Porque é esse episódio. Pedro, saindo de Roma, se encontra com Jesus levando a cruz. E pergunta para ele: Domine, quo vadis? Senhor, para onde vais? Estamos em caminhos opostos. Eu estou saindo de Roma e o Senhor está entrando. E Jesus fala para ele: Pedro, eu estou entrando em Roma para ser crucificado novamente, para ser condenado novamente, para morrer novamente. Jesus dizia para Pedro: agora era a sua vez de ser condenado, agora era a sua vez de ser crucificado, mas já que você foge, eu irei ser crucificado, eu irei ser condenado. E Pedro entende a mensagem e volta para Roma. Era a sua vez, era a sua vez de padecer, de sofrer, de morrer por Cristo. E se conta então que depois dessa despedida de São Pedro e São Paulo, quando Pedro chega no lugar da sua execução, ele vê a cruz. E quando ele vê a cruz, ele se lembra de Jesus. E lembrar-se de Jesus para Pedro era lembrar-se da sua negação, era lembrar-se do seu pecado, era lembrar-se do seu pranto, da sua fraqueza, da sua covardia. E ele então faz um pedido inusitado aos soldados que iriam matá-lo. Ele diz assim: eu preciso pedir uma coisa a vocês. E os soldados dizem: é o seu último pedido? Faça. Eu peço a vocês que me crucifiquem de cabeça para baixo. E os soldados não entendem e dizem assim: mas como? Você já vai sofrer tanto, pregado na cruz, pior suplício, e você ainda quer ficar de cabeça para baixo, por quê? E aí Pedro diz: o meu mestre morreu crucificado, e se eu tenho que morrer também na cruz, eu não sou digno de estar na posição do meu mestre, que eu morra de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer como meu mestre. E assim morre São Pedro, crucificado, mas crucificado de cabeça para baixo, reconhecendo que não é nada, reconhecendo que é um pobre pecador a quem Cristo escolheu. E assim, na sua morte, Pedro mais uma vez diz para Cristo o que ele diz hoje no Evangelho: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu deixei por ti a minha barca, deixei por ti a minha rede, deixei por ti a minha vida, consagrei a ti a minha vida, e agora eu te consagro também o meu sangue com meu testemunho de fé. Queridos irmãos e irmãs, que a festa de São Pedro e São Paulo renove a nossa fé, o nosso desejo de seguir a Cristo. Que a festa de São Pedro e São Paulo nos console também em nossas fraquezas. Bendito os espinhos que doem em nossa carne, que nos lembram a nossa fraqueza, mas que nos lembram também que nos basta a graça de Deus. Se a graça de Deus foi suficiente para Paulo, se a graça de Deus foi suficiente para Pedro, ela será também suficiente para nós. E na nossa vida de cada dia, nós teremos a força de responder com a nossa conduta, com as nossas atitudes, o que Pedro respondeu hoje a Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dominus vobiscum. Oremos.
omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Veredium et justum est cum et salutare, te Domine supplicitere exorare, ut grecem tuum pastor eterne non deseras, sed per beatos apostolos tuos continua protectione custodias. Ut istem hectoribus gubernetur, quos operis tui vicarios, eidem contulisti, prese pastores, et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, inum gloriae Tuae canimus sine fine dicentes.
per omnia saecula saeculorum. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Pax Domini sit semper vobiscum.
Dominus vobiscum. Oremus, quos celesti Domine alimentos satiasti, apostolicis intercessionibus, ab omni adversitate custodi, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, mysteria nos Domine quesumus sumpta purificet, et suum munere tueantur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Queridos irmãos e irmãs, 2 pequenos avisos. Primeiramente, no próximo domingo, vamos fazer a campanha da arrecadação do quilo de alimento. Então, todos são convidados a trazerem 1 quilo de alimento para assim socorrermos aos mais necessitados. E depois eu peço a compreensão de não poder atender confissões agora depois da missa, porque eu tenho que pegar a estrada para uma missa em Minas Gerais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.